Estou aqui com meu amigo e parceiro Rodrigo. Obrigado Rodrigo pelo carinho, Sintra, obrigado aí pela disponibilidade aí pra gente bater papo. É um bate-papo informal. Bacana, é um prazer estar aqui com você, além de amigo, admiro o seu trabalho. Estou muito feliz aí de estar junto hoje. Rodrigo, é o seguinte, as pessoas sempre perguntam como chegar ao sucesso, como atingir o sucesso. Mas é importante falar no momento que você começou nessa transição, nessa jornada em busca do sucesso. Como que funcionava a sua mentalidade naquela época, quando você ainda estava em busca do seu primeiro sucesso? Na verdade, acho que quando eu estava começando a minha carreira, né, primeira coisa, você se espelhava nos profissionais que eram referências no mercado, né? Então, quando eu olhava aqueles caras que eram famosos, que tinham um trabalho bacana, te dava, eu diria, aquela inveja branca, né? De, poxa, um dia eu gostaria de chegar lá. E acho que o que eu fiz na minha carreira foi literalmente aquela conta de acordar muito cedo e dormir tarde. Então, trabalhava 12, 13 horas por dia. Eu lembro que quando eu comecei a fazer meu trabalho publicitário, que a carreira já ganhou um pouquinho mais de corpo, eu mesmo comprava as revistas. E para o que era interessante eu fazer meu marketing? Com as minhas clientes. Então eu lembro que quando eu comecei a sair naquelas revistinhas pequenininhas, eu mesmo comprava as 10 edições, colocava uma etiquetinha escrito Matéria Sintra, e eu mesmo colocava embaixo das bancadas para as clientes quando pegarem já começarem a ver meu trabalho no mercado editorial. Então eu falo que o primeiro trabalho que eu fiz de marketing foi com as minhas clientes, mas antes de ter as clientes, eu lembro que eu cheguei da Espanha, né? Eu comecei a trabalhar nessa área de beleza, eu tinha 13 anos. Quando eu fiz 19, eu fui fazer um curso na Espanha, que na época era o melhor curso que tinha no mundo, era uma formação lá na Espanha. Eu lembro que eu vendia a vida, mais um carro velho, peguei tudo que eu tinha de dinheiro, investi nesse curso, fiquei 1 ano e meio lá. E quando eu voltei para o Brasil, estava sem dinheiro, mas tinha conhecimento. E aí eu comecei a trabalhar no salão. Então acho que a primeira sacada que eu tive, eu lembro que o salão que eu trabalhava, ele tinha pouco movimento e a gente foi numa festa de final de ano do salão. E era numa pizzaria super bacana do bairro da onde era o salão, né? E eu vi aquela pizzaria lotada de gente, eu falei, cara, se todo mundo que estivesse nessa pizzaria fosse meu cliente, eu já estava bem. E deu uma luz de chamar o dono dessa pizzaria, e eu falei, olha, o que você acha de a gente fazer uma parceria? A gente tem um salão aqui perto, você vende pizza delivery? O cara vende muito. Eu falei, o que você acha? As pessoas que comprarem uma pizza sua, eu dou um corte de presente. Por que corte? Não tinha custo para mim e realmente a pessoa conhecia o meu trabalho. Aí ele fez um voucher, olha, você acaba de ser presenteada com um corte, com hairstylist e tal, visagista recém-chegado da Espanha. E aí eu ficava sentado o dia inteiro e começaram a vir clientes dessa parceria, de graça. Então a primeira vez que o cara vinha, cortava, aí chegava para a esposa, ó, é legal, vinha a esposa, o filho, e aí devagarinho eu comecei a fazer uma clientela de uma parceria com uma pizzaria. Então foi um negócio que começou realmente a me dar um poder aquisitivo melhor, formar aí um pé de meia com aquelas clientes, a base do negócio, foi uma parceria com a pizzaria. Bacana. Você usou em 2 momentos uma palavra, um comportamento ou uma competência que chama estratégia. Primeiro da revista, porque você já estava fazendo seu marketing, mas foi uma estratégia que você utilizou. A segunda que foi você bonificar na parceria da pizzaria para trazer o cliente para ter um primeiro contato com você. Então estratégia é uma competência importante para o sucesso. Eu acho que estratégia e não ter preguiça de executar a estratégia, né? Porque eu acredito que às vezes o cara ele tem uma ideia boa, ele tem uma direção, mas aquilo vai custar horas de trabalho, vai custar o final de semana dele, vai custar ele não conseguir ir para a academia malhar. Então, na verdade, além da estratégia, eu acho que tem que ter aquele empenho de o cara querer executar, né? E lá no cafezinho nós estávamos discutindo se você teve uma vida equilibrada ou se você teve que fazer alguns sacrifícios. Como que foi essa construção? Assim, eu comecei nesse trabalho, né, com clientela. Eu acho que a base do meu mercado, né, que é o profissional de beleza, é cliente na cadeira. Então a minha agenda começou a ter uma agenda mais encorpada, eu já comecei a ter uma clientela, já comecei a ter um dinheiro para pagar uma assessoria de imprensa, para divulgar meu trabalho. Aí eu comecei a sair nas revistas e de repente eu caí na televisão. Então, quando eu fui para a televisão, realmente eu fiquei 4 anos na Bandeirantes, eu estou há 10 anos no SBT, e eu com 30 anos foi onde minha carreira deu uma estourada. Então, eu que era conhecido no mercado profissional, pelas minhas palestras, que eu viajava o Brasil dando aula para profissionais de beleza, o público final começou a conhecer meu trabalho e minha agenda no salão começou a dar 1 mês de espera. Então eu comecei a vivenciar uma coisa de uma cliente ligar aqui, quero cortar com o Rodrigo, daqui 40 dias.
E era uma coisa que para mim não existia. Surreal. Surreal. E aí realmente eu comecei a trabalhar 13, 14 horas por dia, de 30, 35 clientes por dia. E realmente era uma escolha minha. Ou eu seguia e aguentava aquilo, porque tem algumas pessoas que falam, né, que correr o primeiro 100 metros é fácil. O difícil é 1 quilômetro, né, que você tem que ter aquela resistência. Então realmente você chegar a ter um nível de uma agenda cheia, eu não digo que é fácil, mas é mais fácil. Mas aguentar aquilo por muitos anos é muito mais difícil. E hoje eu vou fazer 40, então são 10 anos trabalhando em alta performance. Então o que eu acabei abrindo mão de finais de semana com a esposa, academia, que eu fazia muita academia, já não consigo mais fazer, porque eu começo a trabalhar às 7, 8 da manhã, eu vou até às 11 da noite. Então realmente são escolhas, né? Como você diz, um planejamento. Foi uma escolha minha pegar esse período de 15 anos aí, trabalhar muito, resolver o problema e depois ter uma velhice um pouco mais tranquila. Mas aí são escolhas. Realmente eu abri mão de academia, vida familiar. Então foram 17 anos trabalhando. E você falou o que isso define? Que nada é da noite para o dia, né? Segundo ponto, o trabalho duro que você teve desde a infância e da adolescência e que você continua até hoje. O que eu mais vejo é as pessoas chegar ao sucesso não é tão difícil, o duro é se manter no sucesso, né? Porque de repente as pessoas começam trabalhando duro, alcançam o sucesso e aí tira o pé do acelerador. Sim. Isso é um erro? Isso o que a gente pode? Olha, eu acho que resistir é mais difícil. Como você diz, chegar ao sucesso não é que é fácil, é mais fácil. Resistir àquela intensidade de trabalho, como eu comentei com você no café, eu cheguei a trabalhar durante 6 meses sem ter um dia de folga. E aquilo, como eu trabalhava de terça a sábado no salão, domingo sábado à noite eu pegava um avião, dava aula às vezes em Fortaleza no domingo, outro avião, dava aula em Porto Alegre na segunda e voltava para o salão na terça. E minha vida foi assim, eu lembro que eu ficava um dia de folga, eu ficava deslocado. Meus amigos sabiam que eu nunca estava, minha família também. Então era uma coisa que eu nem sabia o que eu fazia naquele dia de folga. Então foram realmente coisas que você abre mão e resiste. Então realmente era uma meta que eu tinha de tentar chegar lá no meu mercado, fazer o meu nome ficar conhecido, enfim, realizar sonhos, né? Que eu vim de uma família simples, então eu tinha essa vontade de mudar minha vida, a vida da minha família. Então realmente resistir é muito mais difícil, você abrir mão de coisas que é importante. Por isso que eu acho que o cara às vezes ele luta pela grana, luta pelo status na carreira, enfim. O cara compra uma boa casa, um bom carro, tem uma grana ali, tá bom. E é o que você falou, se você não continuar alimentando aquilo, o seu nome desce, né? Naquele momento que ele gera o sabotador na vida dele, né? Acho que é a zona de conforto, né? Zona de conforto. E outra coisa que a gente estava comentando, eu gosto muito de desafios. Eu mesmo boto metas para mim que ninguém bota. Aqui no salão, às vezes eu corto, sei lá, 30 cabelos meio e falo, cara, esse dezembro eu vou cortar 40. E ninguém chega para mim e fala, Rodrigo, você tem essa meta. Então eu gosto de desafio, de alguém falar, Rodrigo, não, isso não dá. Quando alguém fala para mim que aquilo não dá... Se superar o tempo todo. Isso é bacana. As pessoas gostam de ter o que você tem hoje, querem ter o que você tem hoje, mas não querem passar o que você passou, né? Então, o que é o grande aprendizado que você deixaria para que as pessoas, de fato, olha, você quer trilhar o mesmo caminho que eu trilhei, quer ter o mesmo sucesso que eu tive, qual que seria esse caminho? Olha, eu acho que a primeira coisa é vontade de vencer, você ter aquela determinação que aonde você quer chegar, isso aí bem definido. Estar disposto a abrir mão de coisas, porque realmente nada... Eu vejo muito esses treinamentos de vida equilibrada, o cara tem que malhar, tem que ter tempo para a família, tem que trabalhar, e o dia só tem 24 horas, então realmente esse balanço... A conta não fecha. Eu ainda não consegui encontrar. Nossa. Eu ainda não consegui encontrar. Então realmente assim, você está disposto a passar esses... Enfim, ter menos tempo para você se dedicar a algo que eu acho que se você foca no seu trabalho, você vai ser um profissional bem-sucedido. Se você se esforça em ser um bom marido, você vai ser um bom marido. Então, realmente, assim, você tem que escolher coisas aonde você vai doar o seu tempo. E eu acho que é mal que faz, porque também o cara que tem vontade, quer crescer, vai se dedicar tantas horas, ele tem que gostar do que ele está fazendo. Então, acordar com tesão de fazer o que ele faz, eu acho que é fundamental. Para resistir, depois que você chegar no seu sucesso, você manter ele. Bacana. E para finalizar, uma pergunta que eu deveria ter feito antes, né? O que também você não faria, eu acho que essa experiência, a idade, a maturidade traz, né, pra gente, né?
ah, se eu tivesse a energia de lá com a maturidade de hoje seria diferente. Ou não? Todo o caminho deveria ter passado. Eu acho que todo o caminho é válido. Então eu falo que eu tive alguns nãos na minha vida profissional, é importante, né? E os nãos, quando eu não tinha maturidade, era algo que mexia muito comigo, ficava mal, ficava triste, ficava chateado. A inteligência emocional. E você aprende que o não muitas vezes é algo que para você naquele momento foi melhor. Então se eu te falar que algo que eu me arrependo, eu não me arrependo. O que eu lidaria melhor seria com as frustrações e as tentativas que não deram certo. Seria ter uma inteligência emocional mais equilibrada, talvez, mais madura, né? Ficar menos triste quando tinha ou não, porque muitos nãos que eu tive há 15 anos atrás, hoje eu olho e falo, graças a Deus que foi não, então... Bacana, Rodrigo. Bom, queria agradecer, esse é um bate-papo, tenho total certeza aí que a nossa audiência vai amar, né, esse bate-papo. E parabéns, gente, ó, é um profissional sensacional, o Edgar é um amigo, é um autor aí incrível, o livro dele tá bombando, então não deixem de ler aí o livro do Edgar.